Eu gosto de passear, comprar doce, ir pro hospital e fazer tudo. Isso foi um sonho assim maravilhoso que nós conseguimos fazer. Nós temos uma escola aqui dentro para que eles possam fazer as aulas e voltar para a cidade de origem. Temos também sala para fisioterapia, lazer para eles também, temos playground, temos a condução que leva para os hospitais, que vão buscar, enfim, tudo a gente foi fazendo aos poucos e conseguindo cada vez mais. Eu tenho um tumor na cabeça que se chama craniofaringioma. E eu já fiz cirurgia, mas como não pude fazer a retirada completa, eu faço acompanhamento aqui. Como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo bem, graças a Deus. Tô com saudade de casa, não vou mentir. A gente descobriu o tumor de Letícia em 2011. Ela tinha 4 anos e foi difícil porque a gente morava no interior, poucas pessoas falavam do câncer. Tinha um tumor, mas tiraram. Outro. Ai, que bom. E tô fazendo o tratamento. E ela tinha muito episódio de dor de cabeça e perdia a força, né, em parte esquerda do corpo. E era muito ruim. Então, não vou ficar aqui, tem que ir a procurar outro lugar mais perto, e o lugar mais perto foi Brasil. O primeiro problema deles era esse, que eles não conseguiam lugar para ficar em São Paulo, porque teriam que pagar hotel, pensão, o que fosse, e não tinham recursos para isso. A gente, para ter uma ideia, a gente morou aqui por 2 anos sem ir em casa. A gente fala que aqui é a nossa segunda casa, né? Porque se não fosse a casa, talvez a gente teria abandonado o tratamento até mesmo lá no começo, né? Então a gente fala que realmente a casa de apoio é um apoio, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha onde ficar. Eu só arrumei malas, procurei todo permiso de sua pai para sair do país com ela, arrumei tudo, documentação que deram para mim os neurologistas lá na Bolívia e vim para cá, porque em meu país não se vê isso, não se olha. E mesmo que aqui tem esse apoio que eu posso legar aqui e ter onde ficar, é só Deus. O objetivo é que nenhuma criança consiga ficar sem o tratamento. Nós queremos que ajudá-las, todas. E já falando português desse jeito? É. 5 meses? Sim. 5 meses. Muito bom, né? E ela também. Ela fala melhor que eu, ela me ensina. Mas não é assim. Então, como é? Ela me ensina. Não, meu filho. Pode dar um abraço na mamãe? Quer dar um abraço? Sim. Tá? Bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos nesta manhã. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui presencial e online, e também a presença do nosso Comitê Nacional de Navegação de Pacientes, da Abrale Movimentos Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Tamara Teixeira, sou enfermeira oncologista, doutoranda em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Estou coordenadora do Comitê Nacional de Navegação de Pacientes, da Abrale Movimentos Todos Juntos contra o Câncer, e sou membro do Comitê de Métricas da Academia Americana de Enfermeiros Navegadores e Navegadores de Pacientes. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao TJCC, no seu 3º dia, o 12º Congresso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer.
E neste congresso, antes da gente começar o painel de hoje, eu tenho um recado da ONC Ensino para vocês. Então, é com muita alegria que a ONC Ensino está celebrando aqui neste congresso o pré-lançamento do seu novo curso de pós-graduação. Então, agora a ONC Ensino também tem pós-graduação. É o curso Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia. Com a proposta de promover a atuação multidisciplinar nos serviços, a ONC Ensino agora disponibiliza uma formação rápida e acessível para profissionais da saúde em geral. Uma ótima alternativa aos profissionais que buscam sua primeira especialização na oncologia e assim obter este importante diferencial acadêmico. Então, aproveitem para escanear ou tirar foto da matriz curricular e, por ocasião do pré-lançamento, está sendo concedido um desconto de 20% na matrícula e nas mensalidades, e o cupom e mais informações podem ser solicitadas diretamente no estande da ONC Ensino aqui durante o congresso. Então, é a pós-graduação ONC Ensino, fortalecendo equipes e transformando carreiras. Parabéns, equipe ONC Ensino. Nós tivemos uma experiência muito exitosa com vocês e nós sabemos a qualidade do trabalho de vocês. Parabéns. E agora sim, o nosso tema de discussão, a qual eu vou moderar com vocês hoje, é Navegando Pacientes no Brasil, Desafios e Oportunidades. Então, este painel ele foi organizado pelo nosso Comitê de Navegação e nós gostaríamos, então, de agradecer ao Movimento JCC e à Abrale pelo convite para compormos este painel. Vocês podem colocar o slide, por favor? Bom, o objetivo do nosso painel é abordar a adequada implementação de programas de navegação de pacientes com câncer no Brasil. Então, a nossa discussão ela está baseada nas grandes temáticas de legislação, financiamento, modelos de navegação exitosos no Sistema Único de Saúde, mentoria estratégica e também o treinamento dos navegadores. Um debate de suma importância para a viabilização da expansão desta inovadora e poderosa intervenção baseada em evidências que têm o potencial de nos ajudar a combater o câncer no Brasil. Então, vamos lá. Isso. Então, como que vai acontecer o nosso painel? A nossa dinâmica escolhida foi uma dinâmica de talk show. Não sei se todos conhecem, mas os nossos especialistas de hoje, eles nos trarão as suas experiências num formato de perguntas e respostas. Então, vocês que estão aqui presencialmente, também os que estão nos assistindo online, também podem participar enviando a sua pergunta no QR Code que vai ser projetado aqui na tela ao final das apresentações. Muito bem. Então, sem mais delongas, nossos convidados de hoje são o Dr. Thiago Farina Matos, que é advogado sanitarista, conselheiro de advocacy, ativista em políticas públicas de saúde e host do podcast Idealismo Prático. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Thiago. A doutora Fernanda Pautasso, que está online, ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em navegação e responsável pelo núcleo de navegação da Santa Casa de Porto Alegre, mestre em ensino da saúde pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, membro do Comitê de Métricas da UNN, membro do Development Committee da ISNCC, que é a nossa International Society of Nurses in Cancer Care, e membro do nosso Comitê de Navegação. A doutora Sandra Gioia, que é cirurgiã oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer, presidente do Departamento de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, cofundadora da Pink Map, coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda também, doutora Sandra. A doutora Fábia Maria de Lima, ela é enfermeira com doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gerontologia pela SBGG e atualmente professora associada da Universidade de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e enfermeira do Hospital Universitário Oswaldo Cruz de Pernambuco. Seja bem-vinda, doutora Fábia. A Fábia também está conosco online. E, por último, mas não menos importante, o Júnior Gomes, ele que é gerente do NIR, eu não tenho por extenso, mas é núcleo de alguma coisa, né? NIR e Navegação em Oncologia da Liga contra o Câncer. Ele é graduado em enfermagem, graduando em medicina, mestre em gestão da qualidade e serviços de saúde,
pelo Programa de Pós-Graduação Qualis Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e especialista em excelência operacional pelo Instituto Albert Einstein. Seja bem-vindo também, Júnior. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu gostaria de convidar, então, aqui ao nosso palco a doutora Sandra e o doutor Tiago. Por favor, a gente pode conversar aqui. E os nossos convidados online também permanecem. Como nós falamos, vai ser um talk show, então nós vamos fazer uma pequena sabatina com eles, tá bom? E aí vocês já guardem as perguntas de vocês para nos ajudar a sabatiná-los no final. Muito bem. Então, eu queria começar com o Tiago. Nós sabemos que o Tiago é especialista, é advogado, sanitarista, especialista em todas essas questões de políticas públicas. Tudo que a gente não sabe, a gente quer saber, quer entender, quer devorar quem sabe, né? Então, a navegação, ela vem sendo um tema quente no Brasil já há pelo menos uns 2, 3 anos, e todo mundo está naquela angústia de termos algumas leis, nada sai do papel, e o que a gente faz? Então, Tiago, eu queria começar para colocar todos na mesma página. Aqueles que já entendem de navegação, aqueles que estão ouvindo falar pela primeira vez, na sua percepção, quais são as leis que todo profissional ou gestor de programa de navegação de pacientes com câncer no Brasil precisa saber? É mandatório, ele precisa, eu ousaria dizer, precisa dominar, porque ele vai se ancorar nessas leis e se utilizar do que está escrito ali para tentar minimamente garantir ali os direitos e a implantação da navegação. Bom dia. Bom dia, Tamara. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que essa sua pergunta é boa, porque às vezes a gente fala, né, que as leis não saem do papel, mas poucas pessoas leem a lei, realmente. Sabe? Não conhecem a lei, elas não saem do papel, porque muitas vezes você não viu o que ela disse ali e trabalhou para fazer com que aquilo fosse implementado. Eu acho que, claro que quando você for trabalhar com navegação, você vai ter que entender do sistema de saúde como um todo, né? Então, é indiscutível que você tem que conhecer algumas normas que são coringa. Primeiro, a Constituição Federal tem alguns dispositivos que tratam especificamente da saúde, do Sistema Único de Saúde. Depois, você tem a Lei Orgânica da Saúde. Não vou falar número aqui, porque se vocês colocarem no Google Lei Orgânica da Saúde, já vai aparecer. Acho que é mais fácil. A Lei Orgânica da Saúde, ela estrutura o SUS. É a lei talvez mais importante que as pessoas precisam entender. A base da navegação, para mim, está ali naquela norma. Aí você vai descendo para normas que tratam de temas mais específicos, como, por exemplo, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que é uma lei que foi aprovada ali no finalzinho, se eu não me engano, de 2023, entrou em vigor em 2024. É uma lei que é uma lei geral, assim, ela não traz detalhe do detalhe, ela dá diretrizes, objetivos da política. Essa lei é uma lei que precisou ser regulamentada e ainda está em fase de regulamentação. Então, tem 3 portarias, também não vou lembrar o número agora de cabeça, mas uma portaria regulamenta a lei. Eu até acho que essa aí ela meio que repetiu a lei com outras palavras, assim, né? Ela trata das diretrizes, do objetivo da lei, mas é importante ler também. Depois teve uma outra que cria uma rede específica da atenção oncológica, e uma terceira que cuida da navegação especificamente. Está faltando até uma que deve sair nas próximas semanas, que trata da assistência farmacêutica, que é uma linha importante ali dentro, né, um aspecto importante dentro da linha de cuidado. E que vai ser importante também para quem for fazer navegação. Então, tem uma portaria específica de navegação. Estava até relendo agora, antes de começar. E também é uma portaria, se você for parar para pensar, cheia de diretrizes, de objetivos, de listas de desejo, né? Ela também vai precisar de novas regulamentações. Ela vai precisar que aquilo seja mais operacionalizado, né? Então, não acabou. Não acabou. A gente ainda vai precisar regulamentar essa norma. Tem um aspecto que eu acho importante, quando você vai ler tanto a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, como essa portaria que trata da navegação dos pacientes, é que ela tem ali, acho que alguns objetivos que a gente não pode nunca tirar da nossa cabeça. Ela está lá, o navegador existe para destravar e facilitar a vida do paciente, para tirar os obstáculos da frente do paciente. E que obstáculos? Todos. Assim, obstáculos sociais. E aí você já começa a pensar, quem é que é importante para livrar o paciente de obstáculos sociais? Pelo menos na minha cabeça já vem direto o assistente social, por exemplo, né? Barreiras econômicas.
né? Às vezes também o assistente social talvez vai ter esse papel, a família talvez vai ter esse papel, então você vai ter que articular com a família, você vai ter que articular com outros programas de governo para poder facilitar. Como é que uma pessoa que vai fazer uma quimioterapia volta para casa e não tem dinheiro para comer, por exemplo? Né? Essas coisas têm que ser destravadas, têm que ser facilitadas para o paciente. Aspectos de acesso. A gente vai discutir uma portaria também agora ali de acesso a medicamentos que são incorporados. Você tem medicamento incorporado no SUS que estão incorporados há 11 anos e não chegam no paciente. Isso é uma barreira de acesso, barreira estrutural. Né? Aí você vai começar a ter também desafios que também vai passar por essa linha da navegação de financiamento. Como é que eu vou financiar essa questão da navegação? E quando a gente fala em navegação, parece que é uma coisa única, assim, é um navegador, né? Só que, pensa, eu sinto que a coisa está um pouco fragmentada ainda. Você tem um navegador dentro do hospital. Só que antes do hospital, vai ser a mesma pessoa? Vai ser outra pessoa? Vai ser um conjunto de pessoas? O que é? Eu acho que isso ainda não está tão claro. Cada um tem uma ideia. Se eu perguntar para cada um de vocês, como é que você idealiza uma navegação do paciente oncológico, desde ali, da atenção básica até o final da vida dele, até o final da vida, mesmo curado do câncer, assim. Como é que se organiza? Cada um vai pensar numa coisa. Um vai pensar sei lá, uma única pessoa sendo um concierge do paciente em toda a linha de cuidado. Outra pessoa pode pensar que vai ter uma pessoa responsável em cada jornada da linha de cuidado. Né? Enfim, ainda está muito etéreo. E o que eu acho que é interessante, e aí vou voltar até para a pergunta inicial, que eu acho que a Sandra está aqui. A Sandra acho que foi uma grande... talvez, assim, se não existisse a Sandra, a gente não estaria aqui nessa mesa discutindo navegação, né? Porque o Rio de Janeiro ela foi pioneira ali. Inclusive, a primeira lei que tratou desse assunto foi uma lei ali que ela foi muito protagonista para essa aprovação. E eu acho que a gente vai ter que juntar agora, a gente está numa fase de ter que juntar experiências. Cara, é ilusão achar que o Ministério da Saúde, sentadinho ali, bonitinho no seu ar-condicionado, vai conseguir pensar num programa de navegação bonito que vai realmente resolver a vida do paciente. A gente vai ter que pegar experiências práticas, são protótipos. E a gente vai ter que ver o que funcionou, o que não funcionou. E a gente vai ter que olhar isso com muita crítica. Porque às vezes assim, funciona mais ou menos e a gente acha que é maravilhoso. Não. A gente vai ter que catar o que funcionou, ser crítico, o que pode melhorar dali para, de repente, ir pilotando outros projetos. E a gente vai ter que testar e errar muito. Não adianta achar que vai vir perfeito. A gente vai ter que testar e errar muito. Né? Então, acho que... Vou parar por aqui, porque eu achei que eu não ia ter muita coisa para falar, mas eu ainda tenho umas 30 coisas aqui que eu anotei. Mas eu vou deixar para ouvir também mais o pessoal e, de repente, no finalzinho eu complemento. Com certeza. Mas antes de você fugir da sabatina, ainda tem mais uma ou duas perguntas que eu gostaria de fazer no nosso tempo aqui. Ótimo. Que você já deu um gancho, inclusive, achei que você ia até avançar nisso, na sua fala. Então, diante desse cenário todo, do que a gente tem de lei, que falta uma regulamentação, que falta uma parte, né, um tom mais operacional de como fazer, que não temos modelos definidos, né, de como isso vai acontecer, e aí é uma receita de bolo para o Brasil inteiro ou não. Diante de todos esses desafios, tem também o desafio do próprio financiamento. Então, mesmo que nós já tivéssemos com todas as etapas concluídas, de onde vai vir o dinheiro, como ele vai vir. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como deveria ou como deve ocorrer esse financiamento dos programas de navegação de pacientes com câncer no SUS, com base na lei, obviamente, mas também no modus operandi, governo, estado e município, que é o que nós temos vigente hoje em termos de operação, e na sua própria experiência em lidar com essas leis que têm que sair do papel, como você colocou lá no início. Legal. Eu acho que, de novo, a gente vai ter que entender o que a gente está esperando do programa de navegação em toda a sua jornada, desde ali da atenção básica até o final, assim, da relação do sistema com o paciente, que, no fundo, para qualquer pessoa, até o fim da sua vida, né? Para entender onde que a gente vai precisar de investimentos. E eu acho que a gente vai ter que separar também o que é um investimento direto em alguma infraestrutura específica para o programa e o que a gente precisa de investimento para fazer o sistema fluir quase que automaticamente. Por exemplo, transparência na fila de espera, que é um aspecto também que traz a lei, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, para mim é um aspecto fundamental da navegação. Eu tendo a transparência da fila de espera, eu consigo entender ali qual que é o meu gargalo. Senão, o que o navegador vai fazer se não tiver a transparência da fila de espera? Né? E, às vezes, investimentos, quando você dá transparência a isso, você quase que resolve o problema. Porque a hora que você enxerga o problema, você consegue intervir sobre ele. E aí, a hora que você consegue fazer o paciente fluir, eu não preciso mais, teoricamente, de pessoas ali
tendo trabalho. Porque assim, se eu não tenho mais... Se a fila é organizada, eu não vou precisar de alguém ali tentando achar uma vaga para alguém ali dentro de uma fila que ninguém conhece. A própria fluição, assim, quando o sistema fluidez, boa, a própria fluidez do sistema já evita a necessidade de uma pessoa ali intervindo, né? Então, eu acho que você vai ter que pensar nisso. Agora, tem outro tipo de financiamento dentro do hospital, eu acho que aí eu consigo enxergar talvez com mais materialidade, né? Dentro do hospital, o paciente vai passar também por uma jornada, cuidados multidisciplinares, às vezes ele não vai saber direito que horas quer ir para ele para o pronto-socorro, enfim, quando teve uma prescrição de um medicamento e não teve acesso, né? Ali é uma pessoa provavelmente que vai ter mais esse contato direto com o hospital. Pelo menos as experiências que eu vejo é ter alguém ali que vai ser mais esse ponto de apoio para o paciente. E eu acho que hoje você não tem um financiamento específico para isso. Cada um pega alguém ali da sua equipe, ou um enfermeiro, ou um assistente social, que vai ter que fazer tudo o que já sempre fez e que é obrigado a fazer, e mais essa nova função, né? Então, eu acho que, talvez, da mesma forma que um dia você criou o programa do agente comunitário de saúde, que você até profissionalizou em lei essa pessoa, talvez você vai ter que pensar algo assim. Não acho que tem que ter uma lei imediata. Eu acho que a gente tem que testar antes. Mas alguma política de financiamento para este profissional estar no hospital, talvez com um número limitado de pacientes para ele poder também... Se você tiver um navegador para 1.000 pacientes, cara, não vai conseguir ser potente, né? Imagina a gente com 1.000 projetos para fazer. Cada paciente é um projeto que ele tem que executar, né? Que ele tem que operacionalizar, pensar em ações. Então, acho que a gente vai ter que começar a pensar em financiamento para várias etapas e, sempre que possível, destravar processos para evitar até que a gente precise de pessoas ali para intervir em processos ruins, entendeu? Para tentar desafogar o paciente dentro de um processo ruim. Essa é a parte apaixonante da navegação, porque quem faz navegação sabe que o que a gente mais faz, né, é refinar processos ou criar processos que não existiram, né, que não existiam. Então, não tinham pontas para serem ligadas. Então, acho que essa é a beleza. Ela escancara a fragilidade e proporciona uma janela de oportunidade de melhoria operacional. Isso é muito legal. A navegação da raiz, da essência, porque, infelizmente, tem algumas experiências aí que tem algumas atribuições de navegação, mas que também não são navegação, que é um outro problema também que a gente enfrenta. E aí, nesse 1 minuto e 30 que a gente tem, uma última pergunta que eu acho que você vai ser bem, assim, bem direto. Diante de todo esse cenário também, como que você enxerga o financiamento e a sustentabilidade da navegação? Eu acho que, de novo, a gente vai ter que olhar esse problema que a gente tem, os processos mal definidos. A hora que você tem processos bem definidos, ou processos, pelo menos, que tenham gatilhos para você ir aprimorando, porque nunca vai ser perfeito, mas que você tenha gatilhos, ciclos de feedback para você ir aprimorando, você vai garantir sustentabilidade, né? Acho que processos bem definidos garantem sustentabilidade. Até para saber o que, de fato, eu preciso de investimento para coisas fixas. Eu preciso de um navegador fixo. Tem uma coisa que diz a lei que vai criar uma demanda fixa, por exemplo. Ela diz lá que tem que ter um canal direto de contato com o paciente. O que é isso? Também, cada um vai achar que é uma coisa. É um WhatsApp, é um telefone, 24 horas, não 24 horas. Tudo isso vai trazer para a gente uma reflexão do que eu preciso de investimento. Senão a gente está falando aqui de forma etérea. Assim, não sei, a gente está falando uma coisa que a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E eu acho que esse é o próximo exercício que a gente tem que fazer. O que a gente quer? Desenha. Cada um senta ali, escreve. O que é um programa de navegação do paciente que você quer? Desde o começo da jornada. Não precisa ser perfeito, mas a gente tem que começar a tirar a coisa abstrata e colocar como alguma coisa concreta. O que a gente quer? E aquilo que a gente definir que a gente quer, a gente vai ter que identificar. Olha, para isso aqui eu preciso de dinheiro, eu preciso de gente. Né? Eu preciso de gente que vai trabalhar, preciso de gente para ter uma escala de 24 horas, gente para uma escala de 8 horas. Enfim, tudo isso vai te trazer também uma reflexão sobre quanto investimento você precisa. Com certeza. Agradeço, viu, Thiago? E aí, já deixando também uma cutucadinha, né? Não precisa inventar a roda. Então, tem serviços que hoje já fazem isso, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do ICESP, porque eu trabalhei lá em 2010. Olha, já faz tempo, né? Não vou dizer se foi primeiro emprego, para vocês não deduzirem anos e de idade. Mas, assim, eles já tinham o Alô Enfermeiro, Thiago, que era um contato disponível 24 horas para todos os pacientes em tratamento. E isso é Sistema Único de Saúde também. Então, assim, tem experiências exitosas no SUS que a gente precisa compartilhar. E, com certeza, eles têm qual é o custo operacional disso, né? Então, acho que é um caminho e, com certeza, pelo que a gente já aprendeu e o que a gente sabe, cada fase dessa jornada de cuidados, ela tem necessidades diferentes, processos diferentes, procedimentos, equipes diferentes.
E isso vai conferir também uma estrutura diferente para cada programa, depender da fase em que você está navegando. E aí, provavelmente, se desdobre os orçamentos, né? Mas agradeço, Tiago. E agora, dando continuidade no painel, nós vamos falar um pouquinho dos modelos de navegação no Sistema Único de Saúde. E eu queria ter certeza que os nossos convidados estão conectados e chamar, então, para essa sessão de perguntas e respostas, o Júnior. Júnior, você está aí? A gente consegue projetar o Júnior? Isso. Oi, Júnior. Você está, acho que, no mudo. Nós não te ouvimos. Tá ouvindo agora? Bom dia. Mas para a gente não sai o som dele. Vocês estão ouvindo, gente? Não, né? E aí, para o Júnior, eu vou precisar da câmera dele e do slide, que está na apresentação. Bom dia, Júnior. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Consegue me ouvir agora? Agora eu consigo. Muito bem. Deixa eu passar aqui. Isso. Então, o Júnior, eu o conheci recentemente. Ouvi a experiência dele, eu já conhecia a instituição, já conhecia até a gestora dele. A gente já tinha discutido algumas questões de navegação e eu fiquei muito feliz em ver os resultados que eles já estão podendo apresentar. E eu quis trazer isso para vocês, porque é muito importante vocês saberem que, sim, é possível de se fazer no Sistema Único de Saúde. Dá muito trabalho? Tá, mas ninguém falou que ia ser fácil. Né? Então, a gente lembrar sempre qual que é o resultado. Esse resultado que tem que nos motivar a atravessar. Aqui eu estou vendo várias colegas que navegam em situações adversas, né? E ninguém deixou aí o barco naufragar. Então, Júnior, vamos começar a falar um pouquinho da tua experiência? E já começa te perguntando, fala para a gente de onde você é, qual é a sua instituição e qual que é o seu modelo de navegação na sua instituição. Primeiramente, bom dia a todos, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, assim, eu trabalho aqui na Liga contra o Câncer, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Hoje nós somos o único CACOM do estado, é um serviço de alta complexidade, e hoje nós atendemos 80% dos pacientes oncológicos do estado e 70% são dos pacientes que são do Sistema Único de Saúde. E, Tamara, hoje o nosso modelo de navegação aqui é uma navegação clínica e não clínica, né? Como eu expressei aí, a gente vai falar aqui um pouquinho de mama. Hoje, no serviço de mama, nós temos uma enfermeira navegadora e nós temos 2 auxiliares administrativos, né? Esse projeto começou na mama em meados de agosto do ano passado, então a gente já fez aí 1 ano de trabalho nessa linha de cuidado de mama. Muito bom. E me fala um pouquinho como que vocês fizeram a implementação dessa navegação. Então, como que vocês elaboraram esse programa? Como foi a capacitação, a preparação desses profissionais? E dentro do seu modelo, então, é uma navegação clínica e não clínica com pacientes com câncer de mama. Mas quais pacientes? Em qual momento dessa jornada? Qual o período em que vocês navegam essas pacientes? Conta pra gente. Eu vou dar uma historiada um pouquinho, né? Assim, a gente começou esse projeto de navegação com Fernanda, que está aqui. Ela fez uma mentoria aí com a gente há uns 3, 4 anos atrás, não me recordo muito. E a gente iniciou esse processo, mas a instituição passou por uma reorganização que a gente vai estar se projetando para ser o primeiro Cancer Center do Nordeste daqui a 2, 3 anos. E a gente começou a criar centros de referência. E aí, dentro dos centros de referência, a navegação oncológica ela se tornou estratégica para alcançar esse resultado. Até pegando a fala aí do Dr. Tiago, assim, Dr. Tiago, aqui na Liga, a gente fez esse exercício, então eu queria, inclusive, dizer qual é o objetivo 2 centros de referência aqui da instituição da Liga, e acaba que a gente tem uma abrangência no estado, já que a gente atende 80% do câncer, né, trata, né, cuida. Então, hoje, nosso grande objetivo na rede de atenção oncológica aqui no estado, e aí a navegação entra como uma estrutura super estratégica nisso, é trabalhar na transição epidemiológica do câncer no estado. Então, hoje, nosso grande objetivo é ampliar rastreio e fazer diagnóstico mais precoce. Exemplo de mama, né? Hoje, 27% das pacientes que chegam no nosso serviço, elas estão em estágio 1. Então, o grande objetivo do Centro de Referência de Mama e da navegação é aumentar o percentual dessas pacientes em estágio 1. Consequentemente, a gente vai reduzir o estágio nível 2, 3 e 4, né? Então, assim, hoje a instituição, a navegação, ela tem um trabalho muito forte, Tamara, na parte de rastreio e diagnóstico precoce. Até porque hoje 70% da nossa população é SUS.
tem um perfil de formação baixo e a compreensão nesse processo de diagnóstico, de fazer mamografia, retorno médico, exame biópsia, toda essa parte inicial, a gente percebeu que esse tempo estava muito longo. E era por essa questão de compreensão. Então, a navegação hoje aqui na Liga, em todas as linhas de cuidado, seja pulmão, mama, colo retal, ginecológico, que são as linhas que a gente já tem bem fidelizadas aqui, a gente hoje tem uma força de trabalho muito direcionada, né, nesse início, que é no rastreio, no diagnóstico precoce, na definição do diagnóstico. Então, hoje, por exemplo, mama, né? Quais são os critérios de elegibilidade para o paciente entrar no programa de navegação? Primeiro, hoje a instituição tem um relatório que todas as pacientes que fazem mamografia na Liga, que são BIRADs 4, 5 e 6, a gente já começa a fazer contato com essa paciente para ofertar uma consulta, né? Então, a gente começa a navegação dessas pacientes que fazem mamografia. Para além disso, a gente também tem um serviço chamado triagem oncológica, que por muito tempo a gente tinha consultas do SUS, onde pacientes eram alocados de forma não correta. Por exemplo, tinha uma paciente que tinha uma gastrite, né, e vinha para uma consulta com o cirurgião oncológico, né? E para a gente sanar isso, qualificar melhor o encaminhamento desses pacientes de atenção primária à saúde, a gente criou a triagem oncológica, onde o paciente ele é encaminhado da atenção primária à saúde para um médico em nosso serviço e, com base naquela queixa e no exame que ele traz, a gente diz se tem uma forte suspeita para câncer ou não. Então, a paciente de mama também tem essa porta de entrada. E a gente tem também as pacientes que já chegam com diagnóstico, ou seja, já conseguiu, a nível primário ou secundário, fazer mamografia, fazer a PAR, fazer a corebiópsia e já chega com anatomia patológica. Então, basicamente, são 3 portas de entrada. Pela mamografia, pela triagem oncológica e as pacientes que já chegam com diagnóstico, elas são alocadas em tempos distintos na navegação. Muito bom. E conta para nós um pouquinho de quais foram os resultados que vocês obtiveram aí nesse 1 ano de navegação com essas pacientes. Quais foram os... cortou? Os resultados. Quais foram os resultados que vocês coletaram nesse período de 1 ano? Primeiro, em questão de tempo, assim, uma das coisas que a gente fortaleceu muito foi a gestão por indicadores. A gente acaba que tinha uma fragilidade em saber, por exemplo, quando a gente começou a estruturar, Tamara, pelos centros de referência, e cada centro de referência ele nasce com uma navegação. Então, aqui a navegação acaba sendo uma coisa mais medular, porque a navegação ela surge como algo estratégico dentro do centro de referência. E uma das coisas que a gente conseguiu foi melhorar a gestão por indicadores. A gente não tinha esse tempo, esse deadline, por exemplo, da mamografia para o início, para a definição do tratamento. Então, hoje, a gente já conseguiu mensurar que a gente tem levado uma média de 70 dias, desde a mamografia, né, até a definição do diagnóstico, aí perpassando pela consulta, pelo exame de biópsia, pela liberação do laudo e a definição do primeiro tratamento, seja ele uma quitine adjuvante ou uma adjuvância, uma cirurgia. Então, a primeira coisa foi, a gente hoje consegue colocar essa paciente no tratamento em 70 dias, né? Outra coisa que a gente conseguiu também, que vocês falaram aí, é a partir do trabalho da navegação, desses indicadores mais estratégicos, a gente está hoje o nosso objetivo é melhorar a epidemiologia do câncer no estado. E para melhorar a epidemiologia, eu tenho que fazer rastreio, eu tenho que fazer diagnóstico precoce. E aí, com os indicadores da navegação, né, a gente vem ampliando essa base. Eu digo que é muito a base, né, a base do rastreio. Então, a gente conseguiu, do segundo semestre de 2024 para esse de 2025, a gente conseguiu ampliar 5% no número de mamografias. Júnior, mas o que tem a ver navegação com isso? Porque assim, a navegação ela fomenta esse trabalho, por exemplo, que o doutor Tiago disse, eu tenho que fomentar a atenção primária à saúde, eu tenho que fomentar essa etapa anterior, que é ampliar a base, que é ampliar rastreio. A gente também conseguiu aumentar a taxa de conversão de consultas e de biópsia dessas pacientes que fazem mamografia, como eu citei. A gente começa a acompanhar esses pacientes que fazem mamografia na instituição, oferta a consulta, acompanha esse processo e a gente consegue também fazer mais biópsias. E, por fim, a gente conseguiu dobrar, isso aqui é uma coisa estratégica, porque eu falo muito aqui, né? Nós somos SUS, hoje,
para referenciar isso aí. Hoje, 70% do meu atendimento é SUS, mas isso equivale a 30% do meu faturamento. E 30% da minha produção é saúde suplementar e equivale a 70% do meu faturamento. Então, você vê que é um lençol curto. Mas com esse trabalho da navegação, ampliação de rastreio, melhora nos tempos, a gente conseguiu já no mesmo período, eu estou dizendo agora de janeiro a agosto de 24 com 25, a gente já dobrou o número de pacientes que tratam na saúde suplementar. Júnior, isso é para superfaturamento? Não. Isso é para garantir a sustentabilidade do serviço, né? E para que a gente consiga manter a oferta desse trabalho que a gente vem fazendo no SUS. Uma via de receita para viabilizar a operação do SUS. Para viabilizar... Isso porque no caminho, Tamara, a gente tem a oferta, tratamentos, por exemplo. Tem alguns pacientes de câncer de próstata que a gente já faz IMRT para ele. IMRT não existe a PAC no SUS que pague IMRT. Mas a instituição, ela tem um pool significativo, né, que a gente já faz, porque a gente entende que é benefício para o paciente, certo? Certo. Depois, talvez não dê agora, mas eu gostaria de ouvir de você também o impacto desse 1 ano de navegação na taxa de diagnóstico precoce. Esse era o seu maior objetivo, não é? Então, muito provavelmente, antes de começar, você já tinha um acesso, né, um mapeamento do teu diagnóstico situacional de qual era a taxa de diagnóstico precoce de câncer de mama, e depois da navegação, se houve um impacto se já se pôde ver um impacto nesse indicador. Se você não tiver de pronto, não tem problema, aí a gente fala no bastidor. Não... O que eu já tenho disso aí, a gente não conseguiu. Eu tenho trabalhado muito aqui na instituição, né, que esse trabalho que a gente iniciou agora é um trabalho muito de médio a longo prazo. Tipo, tem estudos que mostram que a epidemiologia, por exemplo, ele começa a ser modificada de 3 a 5 anos. E eu digo muito assim, gente, a gente tem que começar. Precisa começar. E é um movimento de muitas janelas abertas. Trabalhar na atenção primária à saúde, redefinir processo dentro da instituição, trabalhar a rede como um todo, né, fomentar a rede de oncologia como um todo, porque com certeza daqui a 3, 5 anos, todo esse trabalho ele vai começar a repercutir. Então, hoje eu ainda não tenho esse resultado. Assim, hoje o que eu tenho é 27%, ainda é estágio 1. A ideia é que isso, com o tempo, comece a aumentar e os outros estágios comecem a diminuir. Muito bom, que esse é o clássico do Freeman, né? O modelo do Dr. Harold Freeman, né? Muito bem. E aí, nesse 1 minutinho e 30 que nos falta, você consegue elencar, só listar, citar, quais foram as 3 maiores barreiras para uma implementação e para uma consolidação dessa navegação? E quais foram os 3 fatores que você identificou como um facilitador nesse processo? Olha, as barreiras que nós tivemos, que vem enfrentando ainda, é o envolvimento do corpo clínico. Então, assim, e aí é onde eu tenho entrado, né? Assim, hoje o meu grande trabalho... médicos? Você se refere aos médicos? Médico. Isso, Então, assim, talvez hoje também a minha grande articulação na instituição é essa articulação, né? Essa junção do corpo clínico, que é importante para que algumas atividades elas consigam acontecer. O registro multiprofissional, como a nossa navegação basicamente é 100%, né, virtual, a gente tem pouca interação com o paciente, tem tido por questões estruturais ainda. Então, a gente também tem trabalhado muito essa questão do registro multiprofissional, e aí eu digo médico e equipe multi, né? E o fortalecimento, sabe, Tamara, da rede de atenção à saúde. Hoje, a Liga tem se projetado muito devido à nossa grandiosidade no Estado, né? A gente hoje consegue abarcar 2/3 do Estado quando a gente divide geograficamente. Então, a gente acaba tendo um impacto muito grande em toda a rede de atenção à saúde. Então, a gente também tem fortalecido essa reorganização. E facilitadores, acaba que o apoio institucional, a navegação, ela virou uma âncora estratégica. Então, se você pegar hoje nosso planejamento estratégico, né, o nosso conselho de administração hoje acompanha o indicador dos centros de referência de navegação oncológica como âncora estratégica. Então, isso facilita muito todo o desdobramento da política. Muito bom, Júnior. Eu agradeço a sua participação. Se vocês têm perguntas para o Júnior, ficaram com dúvidas, enviem o QR Code no final do nosso painel para que a gente possa abrir para o Júnior, tá bom? Obrigado. Agora, esse é o QR Code que está na tela. Você pode enviar sua pergunta desde já. E agora eu gostaria, então, de chamar a doutora Fábia de Lima. A doutora Fábia de Lima, ela vai nos contar a experiência dela de navegação na implementação de um programa de navegação para pacientes com câncer de próstata na fase do diagnóstico.
Bom dia, doutora Fábia, é um prazer tê-la conosco. E agora eu queria saber de você, né, qual que é o seu modelo de navegação? Me conta um pouquinho, é clínico, não clínico, quem navega, como eles foram treinados, quem são os pacientes que você navega, quando começa e quando termina a sua navegação? Ok. Então, eu sou Fábia Lima e trabalho no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Ele é um hospital 100% SUS. O meu modelo de navegação é clínico, os profissionais envolvidos. Primeiro eu vou fazer igual a Júlio, contar um pouco a história, né, como foi que surgiu, e aí eu vou discorrer e respondo sua pergunta. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em navegação foi em 2023, foi com um profissional médico que me trouxe um artigo e apresentou. E eu disse, poxa, é algo interessante, e comecei a ler. E aí, eu achei tão interessante a navegação que levei para a gestora do hospital e disse, olha, existe um modelo de saúde, eu queria ver se a gente poderia implantar aqui nesse hospital, já que é um hospital oncológico, porque aqui, na realidade, como é um hospital universitário, ele acaba sendo um hospital de clínicas e tem a parte de oncologia. Aí, a gestão disse para mim que não teria dinheiro para fazer a implantação desse serviço, mas estaria aberto se eu conseguisse financiamento. E aí eu fui atrás do financiamento, consegui fazer esse financiamento, fiz um projeto e submeti um edital da BMS Foundation e ganhei esse financiamento. E aí, tinha que tirar o projeto do papel e sem experiência. Então, aí eu saí convidando professores, enfermeiros do hospital e aceitaram. E aí, como tirar algo do papel com uma equipe completamente sem experiência, né? Mas aí é um desafio, mas se consegue. Hoje a gente tem 1 ano e 9 meses de navegação, e assim, está sendo um diferencial, tenho certeza, eu quanto coordenadora, mas de toda a equipe de navegação. E os profissionais envolvidos hoje, nós temos 4 enfermeiros, 2 em treinamento, porque a gente quer... Qual é o objetivo do projeto? Não é no sentido de garantir o serviço, mas garantir a continuidade desse serviço. Então, quanto mais enfermeira da instituição, concursado, melhor para o hospital, porque aí a gente forma mão de obra e quando o projeto finalizar, a gestão já falou que o objetivo é manter uma equipe para dar continuidade à navegação. E a gente tem também um navegador, 2 coordenadores, que eu acho assim que o papel do coordenador é fundamental, é quem define junto à equipe o andamento de toda a navegação. Então, é muito importante quem tem serviço de navegação ter esse coordenador. A capacitação, como a gente saiu do zero, a primeira coisa, pegar essa equipe e dizer, todos nós, porque também tem envolvido os docentes da Universidade de Pernambuco, fazer um curso de capacitação sobre navegação. Então, todos fizeram esse curso de navegação. E no projeto, o paciente, a proposta, como o edital era para pessoas de raça negra e indígena, a gente escolheu fazer de pessoas de raças negras, porque aí eu fui estudar um pouco o hospital. O que a gente descobriu é que 56% dos pacientes oncológicos são idosos, e eu sou uma especialista em idosos pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a minha área. 86% dos pacientes oncológicos são pretos ou pardos. Tudo isso aí é a nosso favor de nosso projeto. E 25% é câncer de mama ou próstata. E aí a gente pegou, porque poderia pegar outros pacientes, outros
outros oncológicos, mas a gente preferiu pegar esses dois, tanto mama como próstata. Então, eu tenho uma equipe para ambas tanto para mama como para próstata. Então, tudo isso fez falar a nosso favor. Mas hoje, a gente pega todos os idosos, independente de raça, de cor, a gente pega idosos em vulnerabilidade. E aí, a gente pega quase 100% daqueles idosos que têm câncer de mama ou de próstata. Aí, como eu falei, o projeto iniciou em janeiro de 2024, mas a navegação mesmo só começou em junho de 2026, ou 2024. 6 meses depois, que foi o tempo de preparar a equipe em capacitar. Então, eu capacitei em tudo que vocês possam imaginar para deixar a equipe preparada. Em navegação, trabalhar em envelhecimento, a questão do envelhecimento, saúde do idoso, oncologia, câncer de mama, câncer de próstata, letramento digital, ou letramento racial, a gente trabalhou essa equipe. E aí, o interessante, hoje, depois de um ano, a gente faz todo mês uma capacitação e vai de acordo com a demanda junto com a equipe que a gente define. Elas pedem o que elas têm dificuldade, solicitaram entender um pouco de estadiamento de próstata, a gente fez a capacitação, tipo uma educação continuada, né? Uma educação exatamente, continuada. mês a mês. Mas para a navegação foram esses que eu coloquei para vocês, que foi a base para começar. Mas aí na hora temos que começar. Eu sei que o medo, daqui aquele medo, mas chega um momento em que vamos do jeito que a gente está. Então, quem está iniciando, quem quer fazer navegação, não tenha medo. Pega um paciente e siga, que aí você vai compreendendo. A gente teve muitos acertos, mas também a gente teve que remodelar muitas coisas também, porque a gente imagina uma coisa, acha que navegação é só eu e o paciente, e ele é muito maior. Ele pega o micro, que é o paciente, o meso, que é a equipe, o macro, com a gestão. Você tem que estar muito bem alinhado com a gestão. Então, conta pra gente, vai. Vou contar agora do seu modelo. A gente está ansioso aqui para ouvir. Então, quando que começa a navegação? E aí, quando ela termina? Conta pra gente quem são esses pacientes e os resultados que você já teve até agora. Certo. Então, nossa população navegada são idosos com câncer de próstata ou mama, que são pacientes acima de 60 anos ou mais, mas às vezes a gente pega antes. Como é que a gente faz a captação? A gente vai no agendamento todo dia. A gente tem uma secretária do projeto que todo dia ela vai, resgata todos os idosos que estão em tratamento oncológico, que deram entrada, que foi agendado, para a gente não perder nenhum. Então, aí o enfermeiro identifica o idoso ali no agendamento. Ele está agendado, a primeira consulta para um mastologista, ou uro, ou oncologista, a primeira vez. Aí a enfermeira navegadora vai abordar esse paciente e vai oferecer isso. É a forma de captação. E outra forma é o encaminhamento do próprio médico. No início, assim, o entendimento, não tinha muito conhecimento, eu fiz reunião com todas as equipes para explicar o que era navegação, e aí eles encaminham mesmo, eles solicitam, às vezes manda fora do escopo para a gente, mas a gente faz porque o nosso objetivo futuro é pegar todos os pacientes oncológicos, independente de ser mama, próstata, mais do hospital. E quando é que finaliza? Como ele é um projeto, a gente queria ter pego diagnóstico e tratamento, só que como é um projeto que dura de 2 anos, a gente achou melhor e definimos juntas que seria 6 meses. Por quê? Porque o grande problema do SUS é exatamente essa fase de diagnóstico. Como o paciente flui dentro
do hospital, que às vezes é muito complexo, além daqui ser complexo o lidar, o próprio assim, diagnóstico para definir estadiamento, eu acho muito complexo, para o paciente que está ali, para a família que está num momento muito especial, quando a enfermeira navegadora chega, dá essa fluidez para esse paciente. Então, a gente quer pegar todo momento do diagnóstico. Então, a gente estabeleceu o tempo, 6 meses. O paciente termina a navegação por 6 meses, aí depois de 6 meses ele é encaminhado para outra equipe que a gente fez parceria para dar seguimento às orientações do tratamento. Mas durante esses 6 meses ele fica junto. Só que assim, no início, há muita demanda, né, para o paciente. Pega o paciente primeira vez, é muita demanda. Mas depois essa demanda vai fluindo, vai definindo. E a gente tem a consulta de enfermagem, que a gente tem nossas métricas, e aí a gente tem 3 consultas. O primeiro dia, que a gente vai botar o dia 0, com 3 meses e com 6 meses. E a gente avalia uma série de perfil clínico dele. A gente vê sintomas de ansiedade, se o paciente tiver com sintoma de ansiedade, o ponto de corte for acima, a gente já fez parceria dentro do próprio hospital, a gente vai encontrando as equipes multi, a enfermeira encaminha para a psicóloga. Se tiver, foi diagnosticado que já está com câncer avançado, a gente encaminha para os cuidados paliativos. Se requer um tratamento mais especializado, a gente tem oncogeriatra que a gente encaminha. Se tem um contexto social mais complexo, a gente tem um serviço social que a gente também tem um assistente social já para cuidar desse nosso paciente. Então, a gente ainda falta algumas coisas, não é porque a gente está dentro do hospital que a gente tem tudo, mas aos pouquinhos a gente vai ganhando espaço e vai melhorando essa assistência para o paciente. Mas outra coisa que é importante e que também eu falo para os gestores é que a navegação é onde você realmente vai conhecer o que está acontecendo e você conhece realmente o fluxo de tudo que é exame, de agendamento, de marcação, de tratamento, porque a enfermeira navegadora, ela conhece todos esses fluxos, quando trava, porque trava, aí vem para o grupo, porque toda semana a gente faz reunião e a gente leva. E ela faz a teste para resolver, né? Nós falamos Exatamente. disso, que essa é a beleza da navegação, de escancarar as fragilidades operacionais e oportunizar a melhoria, né? Fábio, nosso tempo se esgotou. Eu agradeço a sua participação, compartilhamento do teu modelo. Todos puderam ver os seus dados aqui nesse slide. E aí, para quem tiver perguntas para a Fábia também, por favor, envie no QR Code, que ao final a gente vai tentar contemplar o máximo de perguntas possível. Obrigada, Fábia. Agora eu gostaria de chamar, então, a doutora Fernanda Pautasso, que também é membro do nosso comitê, para nos trazer a experiência da navegação na Santa Casa de Porto Alegre, com a fase de tratamento em pacientes com câncer de mama. Fernanda, seja bem-vinda. Oi, bom dia, tudo bem? Então, para mim é uma alegria poder contar um pouquinho do que a gente faz aqui, né? Não sei se o slide vai aparecer aí na tela. Não, então tá aí. Então, assim, aqui na Santa Casa, a navegação... Não vou me aprofundar em histórico, porque a história é longa, né? Mas nós começamos já eu faço navegação sozinha aqui desde 2019, 2020, mas foi em 2021 que a navegação começou a se consolidar com uma das nossas, que é a atual diretora, que ela entrou como superintendente aqui na Santa Casa e já apoiando a navegação desde o início. Eu vou apresentar para vocês um dos nossos 9 programas de navegação. Hoje a gente bateu uma meta essa semana de 700 pacientes navegados na instituição, vai ter até foto hoje aqui.
Então, o programa de navegação de mama é o nosso programa mais antigo, tá? Ele oficialmente em funcionamento, ele está em funcionamento desde maio de 2022. Nós iniciamos esse programa nos primeiros 3 meses e depois ampliamos para pacientes que tinham indicação de tratamento neoadjuvante de mama, porque essas pacientes elas levavam da indicação do mastologista até a consulta com oncologia clínica quase 100 dias para chegar nessa consulta. Então, vocês imaginem para começar o tratamento. Então, nós começamos a trabalhar com esse programa, né? A nossa navegação é clínica, são enfermeiros, navegadores que trabalham aqui nos nossos programas. Nesse, especificamente, eu sou a navegadora de referência, junto com uma navegadora acadêmica de enfermagem. E agora, que está nos assistindo, a gente recebeu o residente de enfermagem do programa de residência Oncoemato, que também vai trabalhar aqui conosco nos nossos programas. Então, a nossa navegação é clínica, essa capacitação é fornecida internamente, um curso de capacitação para os enfermeiros e treinamento prático em serviço, com um mínimo de 60 horas. Nós temos também um programa de educação continuada, que funciona o ano inteiro, uma aula a cada 15 dias, para esses enfermeiros. Nós navegamos as pacientes a partir do diagnóstico, tá? Então, as pacientes, elas chegam, quando elas têm o diagnóstico confirmado da doença, elas são inclusas no programa de navegação e no nosso programa de desfechos, que nós monitoramos essas pacientes. Critérios de inclusão dessas pacientes são pacientes com diagnóstico inicial de câncer de mama, sem tratamento prévio, independente do estadiamento ao diagnóstico, assistidas pelo Sistema Único de Saúde e também pela saúde suplementar, sistema privado, e que realizam tratamento, né, todo aqui na instituição, tá? O encaminhamento dessas pacientes, né, como é que funciona? É realizada uma busca ativa pelo time do núcleo de desfechos nas múltiplas entradas dessas pacientes aqui na instituição. Então, lista cirúrgica, a lista de liberação da patologia, né, dos diagnósticos de mama. Eu faço uma busca ativa na nossa lista do GERCOM, que é o sistema de regulação também do Sistema Único, então a gente inclui essas pacientes e essas pacientes iniciam, então, com o processo de navegação e o acompanhamento. A nossa modalidade de atendimento é um atendimento híbrido, tá? 85% virtual, né, que a gente, por WhatsApp, ligação telefônica, a forma que o paciente conseguir contato conosco, né? E presencial, quando tem essa necessidade do paciente ou o navegador avalia e entende que essas consultas precisam ser presenciais com aquele paciente, dependendo do nível de navegação. O que mais? Nossos resultados dessa navegação. Depois eu acho que a Tamara vai fazer algumas perguntas. Nosso primeiro objetivo, como eu disse, foi reduzir esse tempo de diagnóstico e início de tratamento, inicialmente com as pacientes de neoadjuvância, mas a gente acabou ampliando o programa muito rapidamente, vendo a efetividade, né, das ações do enfermeiro navegador. Com essas pacientes de neoadjuvância, tem até um artigo publicado sobre essa experiência, que foi publicado no ano passado, a gente conseguiu reduzir desses quase 100 dias para 8 dias, esse tempo da indicação à consulta com oncologia clínica, e as pacientes entravam em tratamento em mais 7 dias, no máximo. Atualmente, né, uma das nossas grandes metas é o atendimento a leite de 60 dias dessas pacientes. Então, quando nós começamos, só 20% das nossas pacientes iniciavam o seu tratamento num tempo menor que 60 dias. Um ano depois, mais de 50%. 2 anos depois, mais de 75%. 3 anos depois, 87%. E, atualmente, 98% das nossas pacientes iniciam o seu tratamento antes de 60 dias. Uma mediana de tempo das pacientes SUS... mediana de tempo das pacientes SUS de 56 dias e das pacientes da saúde suplementar, 25 dias. E essas pacientes, então, a navegação termina quando essa paciente não tem mais necessidade de navegação, né? Ou ela termina completamente o seu tratamento e não tem nenhum nível 1 ou 2 de necessidade, né? Se essas pacientes terminam e são nível 1 ou 2, a gente segue esse acompanhamento, tá? Por esses anos. E essas pacientes, elas são monitoradas, a gente tem um diferencial em relação ao seu desfecho clínico pela equipe do núcleo de desfechos aqui da Santa Casa, que faz parte do escritório de valor, junto com o núcleo de navegação, por 10 anos. Então, se essas mulheres têm qualquer indicativo de uma nova barreira, ou essa mulher tem uma recidiva, necessita novamente do apoio do navegador, essas pacientes, elas são reincluídas no programa e a gente reinicia o processo de navegação. Muito bem.
Fico muito feliz com o seu programa. Agora, conta pra gente um pouquinho, porque é um programa estruturado, que já está ganhando uma maturidade, já vem mostrando, né, a sua efetividade ao longo dos anos com a melhora dos resultados. Para quem quer ter um programa igual que vocês implementaram. Então, fala um pouquinho sobre o que foi barreira para implementar, que vocês superaram, ou o que ainda é uma barreira e vocês precisam lidar no cotidiano. Tá? E, na sequência, a gente vai falar também da parte boa, o que de fato facilitou, pavimentou e abriu as portas para a navegação aí na Santa Casa. Acho que uma grande barreira, eu acho que os colegas aqui compartilham comigo, é a questão dos recursos humanos. Agregado a isso é o financiamento institucional. Né? A instituição em que eu trabalho é uma instituição filantrópica, nós atendemos aí, deve estar em cerca de 80 e poucos % dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Os pacientes da saúde suplementar nos ajudam nessa sustentabilidade, né? Para atender esses pacientes. Então, esse é um grande dificultador ainda, né? Apesar de nós termos ampliado o nosso quadro e ter uma equipe hoje com acadêmicos de enfermagem, a gente promoveu a integração ensino e serviço com a residência, com os acadêmicos que fazem seu último estágio curricular e os bolsistas, a gente ainda enfrenta essas dificuldades para poder ampliar, né? A gente gostaria de ter a navegação espalhada na instituição inteira, mas a gente não tem braço ainda para isso. Em relação aos facilitadores, a direção, ela abraçou a navegação. Então, a navegação se tornou uma política institucional aqui, quando começou o programa de mama. Então, apoiado pela nossa direção, o apoio do corpo clínico, então nós temos total apoio, onde nós entramos com a navegação, o corpo clínico nos apoia e está sempre junto, bem como de toda a equipe multiprofissional, todas as equipes, serviço social, então nós temos um suporte muito grande. Eu costumo dizer que a equipe de navegação não é um núcleo, não são os navegadores, a equipe de navegação aqui da Santa Casa é a Santa Casa toda. Muito bom. Como nós podemos ver, já se dizia sobre isso, né? A importância da cultura organizacional, como a cultura influencia, né, na implementação da navegação. Então, de ver valor, de ser estratégico, de ser sinônimo de cuidado baseado em valor, não é? Enfim, de ter o apoio do corpo clínico. Então, são fatores determinantes do sucesso da implementação da navegação de pacientes. Fernanda, fala uma coisa para nós. Nós já ouvimos em outras falas suas que o programa nasceu também de um funding, né? Se eu não me engano, também foi da BMS, assim como o caso anterior da doutora Fábia. E hoje, passado todos esses anos, quem cuida de onde vem, né, esse financiamento? Quem cobra esse orçamento? É 100% a Santa Casa ou vocês ainda têm algum tipo de subsídio? Dos profissionais, as enfermeiras que atuam é a Santa Casa, tá? Que cobre e faz o pagamento de cada um dos salários de cada uma delas. Agora, em relação aos acadêmicos, aos bolsistas e recursos físicos, né, computadores, a sala, toda a estrutura física, foram os projetos e nós estamos frequentemente atentos a editais e concorrendo a outros projetos para esse financiamento. Então, nós começamos com o projeto da Bristol lá em 2021, depois nós fomos para o mesmo edital que a Fábia citou agora, né, da invisibilidade, que nosso projeto se chama Invisibilidade da População Negra, e todas as ações que a gente faz nesses projetos e que são financiados, a gente multiplica para a instituição toda e a Santa Casa abraça a continuidade deles. Tá? Então, a gente não inicia nada que a Santa Casa não vai abraçar. Mas os salários, então, Santa Casa, e os recursos a gente vai conseguindo, né, físicos, sala, estrutura, a partir dos projetos que a gente vai entrando e conseguindo os editais e se estruturando. Vou dando uns substratos aí para o Thiago e anotando, entendeu? Para a gente falar depois. Muito bom. A gente ainda tem um tempinho, Fê, então eu queria te fazer mais algumas perguntas, se der tempo. Então, uma delas navegando nessa linha de cuidado, né, dessas pacientes com câncer de mama, quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesses pontos de transição? Então, para fechar o diagnóstico, para iniciar o tratamento, transicionando de um tratamento ao outro, então uma quimioterapia, uma cirurgia, uma radioterapia. E como que a navegação, de fato, atua para superar esse obstáculo? Quais são e como que supera? Bom, então, nós temos uma demanda gigantesca, assim como todas as instituições que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, e nós não temos, né, recursos suficientes para atender todos no tempo que nós gostaríamos. Então, acho que uma grande barreira é essa oferta, né,
de serviços versus o volume de pacientes que nós temos, assim. Em relação a diagnóstico, nós já tivemos, as pacientes que chegam sem o diagnóstico na instituição, por exemplo, nós já tivemos um tempo em que isso era uma barreira dificultadora, mas a navegação, assim como tu já citou isso, né, a navegação abriu portas para a reestruturação de muitos processos. Então, hoje, a mulher, por exemplo, que chega sem um diagnóstico, ela não demora muito, não, a ter esse diagnóstico confirmado, tá? O tempo, né, para que ela inicie o seu tratamento, ele pode ser prolongado, né, se essa mulher tem essa infinidade de barreiras, e barreiras também pessoais, que a gente acaba, né, sociais, que a gente acaba trabalhando com elas, mas dentro da instituição, a gente barra com essa questão da oferta. O navegador, no momento que ele abraça esses pacientes para inicia o processo de navegação, nós temos um objetivo claro, que é colocar esses pacientes em tratamento o mais rápido possível e promover essa transição entre essas etapas de tratamento dentro do tempo oportuno para que esses pacientes tenham o maior desfecho. Então, nós atuamos acompanhando esses pacientes, né, orientando, promovendo essa adesão, trabalhando processos institucionais para que a gente, mesmo aqueles pacientes que não estão dentro dos programas, eles não sofram demais com essas barreiras. Então, nós atuamos nesse sentido, não sei se eu te respondi. Sim, tá perfeito. Eu queria te agradecer, né, agradecer a sua participação, por ter trazido de forma sintética e objetiva o teu modelo e discutido com a gente alguns pontos ainda. Te convido a ficar por final, não sei se você consegue por conta da tua reunião, então quem tiver perguntas para a Fernanda, mande no QR Code também, e aí nós vamos dar a sequência aqui ao nosso painel. Obrigada, Fernanda. E agora, então, dando sequência ao painel, chegou a hora de sabatinar a nossa segunda convidada presencial, que é a doutora Sandra, com um tema bem importante e que, se vocês prestarem atenção, tem nuances desse tema aí nas 3 apresentações das experiências que nós trouxemos no painel, que é a mentoria estratégica e o treinamento para a navegação de pacientes. Então, doutora Sandra, você, como uma protagonista da navegação no Brasil, como a pioneira, se não, né, ou uma das, né, se não dizer a pioneira na navegação e no advocacy para transformar isso em lei, em um direito dos pacientes, fala um pouquinho para a gente o que seria essa mentoria estratégica para um programa de navegação e como que essas mentorias normalmente são concedidas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e fazer parte desse Comitê de Navegação de Pacientes da Abrália. Então, é um grande sonho para quem faz navegação no Brasil, a gente conseguir reunir todos os navegadores. Todo mundo fala que eu sou uma das pioneiras, mas, com certeza, foi a enfermagem brasileira que começou aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho da enfermagem, mas a gente precisa ampliar nessa atuação, e aí a gente está levando aí para serviço social, psicologia, agentes comunitários, porque a minha experiência, a minha atuação é extra-hospitalar. Então, comecei em polos diagnósticos e tenho experiências na atenção primária. E conforme a minha experiência, eu fui sendo chamada, né, para fazer treinamento, consultorias, mentorias. Então, eu misturo tudo isso. Né? A gente faz o treinamento, que é muito importante, é crucial. Eu vejo muitos modelos começando e eles não meio que se apropriam de modelos que já deram certo, meio que vão começando e aí vê que tem muitos erros. Eu acho que a gente não tem mais tempo a perder, então a gente já tem que começar o mais correto possível. Então, a gente já tem experiências exitosas, vamos tentar se apropriar desses conhecimentos. Então, quando eu gosto de estruturar essa mentoria junto com treinamento e consultoria, indo no local, conhecendo a equipe, visitando, né, o local, vendo possíveis melhorias. Você não pode chegar na casa de ninguém, né, e falar que está tudo errado. Não, as pessoas, ninguém está ali à toa, né, está todo mundo trabalhando, se esforçando para dar o melhor, mas a gente começa a mostrar que esse acompanhamento do paciente individualmente, que depois a gente vai ter os dados de todos, e esse é um dos grandes poderes da navegação, você ter dados do mundo real que vão transformar o seu local de trabalho. Então, qualquer que seja ele, você está numa clínica da família, você está num grande polo diagnóstico ou pequeno, dentro do hospital, sempre tem coisas para melhorar, é melhoria contínua.
Então, eu gosto de fazer o treinamento dessa equipe, a gente acaba descobrindo quem vai ser o líder local, é importantíssimo, a Fábia trouxe isso, né? Precisa ter uma coordenação e identificar quem vai ser esse navegador. Parece que ele já nasceu para ser isso. Quando a gente começa a falar de navegação, aí na plateia, assim, não, sou eu, navegador, sou eu quero saber mais sobre isso. Então, tem características pessoais, profissionais, que são importantes para isso. E a gente vende o peixe, mostra como é que faz, olha, assim, tem mais chances de dar certo. Mas eu acredito que essa mentoria estratégica é você ficar junto com essa equipe que está estruturando por um tempo. Estou aqui, né? Se qualquer dúvida, você reporta. Mas deixar que a própria equipe descubra os seus caminhos, né? Façam as suas adaptações que vai dar certo para o seu contexto, né? Então, é lindo ouvir aqui as experiências e eu acredito que tem que ser um misto de tudo. Não pode impor, né? O que não tem que ser assim, a receita de bolo perfeita. Essas adaptações são permitidas, isso está nos nossos princípios, né, da navegação, e tentar não desvirtuar. Então, talvez você me faça mais perguntas, sim, porque sim, o Tiago trouxe desde o início, né? Então, essa preocupação de tentar não transformar a navegação num concierge de luxo, e aí desvirtua tudo. Então, você está vendo só uma parte do problema, só uma barreira. Não é só a barreira do sistema, é muito importante, nem deveria existir. Então, a maioria aqui é profissional de saúde? Acredito que sim. Mas nós temos pacientes aqui assistindo. Então, um outro poder da navegação é empoderar esses pacientes. Então, você traz eles para co-criar soluções. Então, existem outras barreiras que precisam ser identificadas e eliminadas para que realmente esse valor que a navegação traz aconteça, né, na prática. Com certeza. Por isso essa importância de, como você falou, ir até o local, conhecer a instituição, conhecer como eles funcionam, porque ter um bom retrato, né, da qual é a situação, de qual é o recurso e de quais são as barreiras ali, não só dos pacientes que são atendidos, mas estruturais mesmo, ali do seu próprio serviço, os vieses da equipe e tudo mais, já ajuda muito, né, nessa questão da construção de um programa que enderece, de fato, as suas dores, né, as dores dos profissionais, dos pacientes e do sistema como um todo. Mas um dos grandes pontos que os programas têm, você falou, alguns começam e estão ali, ou se perdem no caminho, ou não evoluem, ou não se sustentam porque não conseguem demonstrar o seu valor. É difícil para muitos demonstrar o valor do seu programa de navegação e aí fica patinando, não é? Então, nesse sentido, como que a mentoria ajuda no ponto de vista de colocar aquilo que é mais importante, a implementar desde o início com aquelas premissas que vão demonstrar o valor, que vão garantir o sucesso da sua implementação e da consolidação do programa? Então, às vezes a gente vai falar sobre navegação, né? Enfim, leva esse assunto e as pessoas falam, não, eu já faço isso. Eu falei, então eu vou começar a fazer algumas perguntas, né? Quais são os seus indicadores? Chego qual é a sua taxa de cobertura mamográfica? Qual é o cumprimento da lei dos 30 dias, dos 60 dias? Qual é a sua taxa de aderência ao tratamento? Taxa de no-show? Sei lá, não sei qual é a métrica daquele seu... E fica assim a pergunta no ar, então as pessoas não sabem nem seus próprios dados. Então, ok, vamos começar por aí e provar para você que colocando, não é só o navegador, né? Tem que ter o coordenador, tem que ter uma estrutura mínima, que você só mudando isso, a gente vai melhorar esses indicadores. Não precisa comprar mais nada de aparelho, aumentar o número de vagas. Chega uma hora que tem um limite dessa melhoria de resultados. Então, a gente começar a trabalhar com dados. Se você não tem dados, você não vai fazer as melhorias. Então, às vezes, até organizações sociais que trabalham muito, eu acredito, que já fazem navegação, mas não estruturam esses dados, não publicam esses dados, não apresentam esses dados. Então, como é que a gente vai saber? Como é que o Ministério da Saúde vai conseguir, porque os técnicos que estão lá em Brasília, eles vão ver publicações, eles vão ver os resultados. Então, eu quero saber se isso vai dar certo. Você tem que provar
Você tem que provar com números. Exatamente. Por isso que uma navegação não nasce de qualquer jeito, né? Ela tem as suas premissas, ela tem métodos para ser implementada, para ser estruturada. E enquanto nós não nos apropriarmos disso, vai ser muito difícil, como a gente falou no começo, tirar a lei do papel, porque não tem dado. Não tem dado, para o governo fica como eu vou assumir uma dívida que eu não sei o valor nem o número de prestações, né? Então, é algo que passa a ser irracional mesmo, né? Então, por isso, a mentoria ela é muito importante. A maioria dos programas que nasceram no Brasil e estão bem estruturados tiveram alguma mentoria, seja nacional ou porque tem convênio com organizações de fora, com hospitais, cancer centers internacionais, que fizeram essa consultoria para eles. Então, como a Sandra falou também, tem modelos exitosos. A gente está tentando mostrar isso nesse painel. A gente não precisa começar do zero. Então, já vamos carregando já as lições que foram aprendidas, as barreiras que já foram identificadas e, à luz da experiência, trazer esse olhar para dentro da nossa instituição. E aí, um ponto que é importante também que você falou é sobre o treinamento, não é? E todos eles bateram muito na tecla de capacitação, de treinamento. Ainda é algo que a gente não tem uma determinação, né? De cima para baixo, tem que ser assim, todo mundo vai ser capacitado desta forma. Mas nós estamos chegando lá, vamos dizer assim. E aí eu queria te fazer uma pergunta que, de fato, é recorrente nas experiências que nós conhecemos. Muitos serviços de saúde, quando pensam em implementar um programa de navegação, eles pensam, eu vou contratar um navegador. Eles nem sabem por onde começar o treinamento. E na visão, assim, vou contratar um navegador, mas não sabem o que fazer para capacitar. Veja que a Fernanda falou que tem uma capacitação interna, a Fábia falou que buscaram a capacitação, o Júnior também falou, a doutora Sandra bateu nessa tecla. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Porque senão é aquilo, a gente olha para várias pessoas que dizem que eu já faço isso, eu navego. E aí você vai olhar, você vai, com 3 perguntas, você destrói esse argumento de que a pessoa, de fato, navega. Então, na sua visão, qual que é o erro mais comum que as instituições cometem ao treinar esses profissionais? E o mais importante, né? O que a gente deve fazer para não cair nessa cilada? Tem 2 erros muito comuns. Esse de achar que eu vou pegar o profissional que já está ali, porque todo mundo tem, né, dinheiro é curto, e vou pegar, ele já faz isso e vai fazer essa tal de navegação também. Erro mortal. Você pode até começar, quando der 6 meses, esse profissional está com burnout. Porque o verdadeiro navegador, então, esse profissional de saúde, eu gosto de falar, não é só enfermeira, né? Vamos trazer os assistentes sociais do Brasil. A gente tem aqui o Maicon, que é lá da equipe do Rio, Liliane, que é psicóloga, Claudinha, que é agente comunitária. Então, assim, trazer outros profissionais porque a gente precisa de um exército. Nós somos quanto? 80% é SUS? A gente está lidando. Com certeza. É SUS, a maioria. Com certeza. Então, esse profissional que tem que identificar e eliminar barreiras, coordenar os próximos passos, colaborar com a equipe médica, conectar os recursos, quaisquer que sejam eles. Então, a gente está falando de barreiras socioeconômicas, culturais, religiosas, etc. E o empoderamento da paciente. Então, a gente quer que ela tenha acesso aos cuidados de saúde para ter melhor diagnóstico, tratamento, uma experiência positiva com a utilização dos serviços de saúde. E ele precisa de um bom treinamento. Então, ele tem que entender do sistema, entender sobre o que ele está navegando, ele tem que identificar essas barreiras, então tem que ser bom em gerenciamento de dados, e ele tem que ter... As instituições conseguem fazer isso. A Fábia trouxe isso, esse treinamento do soft skill, né? De ter empatia, inteligência emocional, saber lidar com notícias difíceis, e o advocacy. Então, a gente está num lugar muito importante, bem posicionado, para ajudar esse paciente a caminhar bem. Então, acredito que ter esse bom navegador, quanto mais experiente, melhor na sua profissão de base, mas às vezes a gente não consegue, entender sobre o que ele está navegando, essa liderança da alta gestão é muito importante, ter esse coordenador, mas, na minha experiência desse ano, o que eu achei mais importante é ter as pacientes juntos. Então, hoje, se no polo diagnóstico
no Rio de Janeiro, que é de 1, a gente vai para 3 agora, vai triplicar a equipe, vai triplicar o número, né, de atendimentos. Se a gente conseguiu isso, foi por conta das pacientes. Então, elas entenderam que elas têm direitos e deveres, são proativas nos seus cuidados em saúde, e entenderam que não é bom só para ela, tem que ser bom para todo mundo. Eu falei, como assim esse serviço não vai dar continuidade? Ou por que ele não cresce? Então, elas tiveram participação ativa no Ministério Público, na Alerj, fizeram abaixo-assinado com mais de 15 mil assinaturas, e a gente conseguiu esse contrato. E o Tiago comentou da primeira lei, elas participaram também dessa construção. Então, eu acredito que, de tudo que a navegação já me ensinou, esse poder que o paciente tem, porque não adianta, a gente publica os dados, mostra no Congresso, mostra os resultados, participa das reuniões de coordenação, direção, e parece que a coisa não anda. Então, às vezes, é o paciente que faz andar. Com certeza. Agradeço demais, Sandra. Queria ficar falando mais. Nosso tempo esgotou. Então, só que vou passar só algumas informações para vocês para a gente tentar contemplar algumas das perguntas que estão aqui, tá bom? Bom, ela falou, eu vou pular porque não vai dar para passar o vídeo, mas assim, a Sandra trouxe a importância do treinamento, né? E conforme um compromisso que nós assumimos no ano passado no Congresso, então, através da ONC Ensino, nós do Comitê de Navegação da Abralhe TJCC, formulamos um curso que chama Formação de Navegadores de Pessoas com Câncer, os Fundamentos. Então, é um curso de capacitação para navegadores não clínicos, que nós enxergamos que o maior gargalo da nossa realidade Brasil hoje está em acessar, em chegar aos exames, em chegar aos médicos para poder favorecer o diagnóstico precoce. Então, nós precisamos capacitar esse tipo de força de trabalho primeiro. E do ano passado para cá, então, nós já tivemos 463 profissionais capacitados, ok? E já temos 356 inscritos para a nova turma, que são dados da ONC Ensino de 1º de setembro. Talvez esse número também tenha aí aumentado. Então, para quem esteve no ano passado conosco, nós falamos da formação desse comitê, que nós tínhamos 3 pilares de educação, apoio ao paciente, pesquisa e monitoramento. Então, os próximos passos, curso de capacitação em navegação não clínica, check it, atingido, glória a Deus. Uma organização para a fundação de uma associação de navegadores de pacientes, temos. Então, é com muito prazer que nós divulgamos que no dia 22 de agosto passamos a existir a Sociedade Latino-Americana de Navegação Oncológica, a Islano, e contamos nessa fundação com membros profissionais de diversos backgrounds diferentes, então enfermeiros, médicos, assistentes sociais, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala, México, Paraguai e todos os outros países que Deus nos aprover. A gente acabou de nascer, né? A gente não tem nenhum mês ainda, os trâmites jurídicos estão em andamento, mas, se Deus quiser e nos honrar, vocês vão ouvir muito ainda falar da Islano. E nós contamos com todos vocês para fazer parte da nossa sociedade, porque nós vamos começar pequeno, mas temos muitas ambições. E a maior ambição é disseminar a navegação oncológica, clínica e não clínica, pela América Latina como um todo, gerando aí todas as premissas de capacitação, de indicadores. E vamos ter um congresso, provavelmente no início do ano que vem, aí pela Universidade Paciente e Família, que vai hospedar aí o lançamento oficial da nossa sociedade. Então, agora eu tenho 12 mesmo aqui? Eu estou seguindo sempre o cronômetro, mas estou com a impressão que a gente está atrasado, porque é 10h30, né, que tem que encerrar. Temos 5 minutos, então... por isso que eu pulei o vídeo, não vai dar, eu já tinha uma certeza. Então, como nós temos 5 minutos, eu vou fazer uma provocação com o Dr. Tiago e perguntar, Tiago, depois de tudo que nós ouvimos aqui ao longo dessa praticamente 1h30, alguma consideração ou reconsideração em relação a financiamento, por exemplo? Você sabe que, acho que uma coisa que a Sandra falou também, né, que um papel do navegador vai acabar sendo um advocate, né? Acho que é um papel, é uma habilidade que ele vai ter que ter assim para tentar destravar, convencer tomadores de decisão a mudar a política pública, seja interna ou até no âmbito mais amplo, municipal, estadual, nacional. Questão de financiamento, que eu acho que você bateu muito nessa tecla e também considero muito importante, por ser um fluxo com muitos processos, né? Antigamente eu pensava que você talvez teria que ter um procedimento na tabela do SUS específico para isso. Mas como ele está introjetado assim, em todo o fluxo, é difícil. Talvez você vai ter que criar um incentivo financeiro
com indicadores, a hora que você estabelecer os indicadores e cumprir os indicadores, você vai ter um incentivo financeiro, talvez assim, 1 centavo em cada procedimento da tabela, a mais caso você cumpra os indicadores. Né? Eu acho que são formas de você poder estimular virtuosamente com estímulos financeiros. Agora, eu não sei se o pessoal ali que cuida do som e da luz pode me ajudar aqui. Queria só fazer uma coisa que veio à cabeça quando eu vi o pessoal falando, principalmente o pessoal online. Vocês conseguem apagar essa luz aqui, ó, que está batendo na nossa cara? Alguém consegue? Apaga totalmente, assim. Consegue? Foi mais ou menos. Aquela grandona lá não deu. Mas eles apagaram a luz. Ó. Agora acende, por favor. Sacanagem, né? Cara, assim, eu não sei se vocês... O que ele fez ali, né? Essa luz é um pouco mais complexa, mas... O que você faz, assim? Você quer acender a luz, Dani? O que você faz? Você vai lá no interruptor e aperta o interruptor. Né? É isso que você faz. Você só apertou o interruptor. Mas, assim, para a luz acender... Perguntei aqui para o ChatGPT assim, me explica o processo para uma luz acender. Ó. Com o circuito fechado, elétrons se movem sobre a diferença de potencial da rede. Apesar da deriva eletrônica ser lenta, o efeito de condução propaga-se pelo material quase que imediatamente, resultando num acendimento praticamente instantâneo percebido. O disjuntor a montante protege o ramal. A fase passa por ele, segura o interruptor. E o retorno alimenta a carga, enquanto o neutro completa o... Cara, alguém pensou que quando você... Alguém pensa nisso? Você aperta o interruptor, acontece toda essa confusão de coisa aqui? Não. Você aperta o interruptor e você quer que a luz acenda. Para mim, a navegação é um pouco isso. A gente tem que pensar na navegação um pouco como a gente enxerga, nós aqui que não entendemos nada de eletricidade, como é que a gente vê a eletricidade. É o que todo mundo falou aqui, é fluidez. O paciente quer fluidez. Ele quer, apertou o interruptor, a luz acendeu. Ele não quer saber o que é a Conitec. É claro, às vezes a gente fica assim, não, vamos ensinar ele o detalhe da Conitec. Cara, o paciente, a última coisa que ele quer é ainda descobrir que ele tem que aprender o que é Conitec, o que é. Ele quer fluir no sistema. Então, acho que esse exemplo do interruptor talvez seja o nosso guia. Assim. Cara, a gente está conseguindo fazer com que, apertou o interruptor, fluiu, acendeu a luz. Se não está, o programa não está ainda completo. A gente tem que pensar a navegação como isso. O paciente vai chegar onde ele precisa chegar, sem ele ter que ficar se estressando e entendendo como é que a coisa acontece no seu detalhezinho. Tamara, isso que ele falou do apertou e tem... A navegação tem que fazer tudo isso antes. Porque se eu tenho que conhecer a jornada, por onde o paciente anda, eu tenho que facilitar. Se não tenho recurso aqui, tem lá. Eu tenho que trabalhar em rede, aprender a me comunicar com os colegas. Enfim, tem todo um perfil para ser esse navegador. Então, é como se a gente tivesse sempre um passo na frente. Exatamente. Então, o paciente vai entrar na sua sala, eu tenho que já saber muita coisa dele. Né? Por isso que a gente fala assim, não tem como você... Se você eu não posso jogar na mão dele e ele sai. Não, eu já tenho que estar tudo pronto para ele. O plano está pronto. Aí você vai avaliar as vias, discutir com ele as possibilidades. Então, é pelo esse caminho A que você vai. Esse caminho A já está todo mapeado, que é o que o ChatGPT te trouxe. É mais ou menos isso, né? Como se fosse o tal do prompt. Porque, assim, se você reparar, a Fernanda trouxe na apresentação dela a navegação da linha do cuidado. Então, a gente tem algumas premissas. Né? Então, a navegação ela não existe se não existe uma linha de cuidado. A gente tem que ter... Qual que é o objetivo clínico? Qual é o caminho clínico que esse paciente tem que fazer? É essa linha do cuidado. Aí eu vou mapear como todos os fluxos funcionam, fazendo o quê? É o desdobramento da jornada do paciente. Então, para ele ter acesso a esse exame, para ele ter esse laudo, para ele passar nesse médico, para ele fazer tratamento, quais são os passos que ele vai percorrer? Por isso que a gente fala assim, a Fábia falou 6 meses para implantar tudo, é no mínimo mesmo, porque tem um pré-trabalho gigantesco. Né? E aí, a partir disso, que se desenham os fluxos do navegador. Que aí são esses caminhos mesmo, que são a rota que a gente vai... nortear e guiar esse paciente para ele caminhar. Dá para a gente falar muito mais. Tem algumas perguntas aqui, que até a gente tem a resposta de pronta aqui. Eu vi as perguntas, dá para responder. Então, se vocês quiserem, depois que a gente encerrar o painel, a gente pode falar aqui. Uma das respostas das perguntas aqui que falou sobre o centro de regulação, se a regulação seria um caminho, parte do programa, ou um modelo de navegação, da Sônia Dias, que está online. A Thalita é a resposta, porque esse modelo dela é bem exitoso com uma navegadora na regulação do município.
onde ela navega. Então, depois a gente coloca vocês em contato. Mas, como o nosso tempo está esgotado, com muita dor no coração, eu vou encerrar, porque dava para falar muito mais, né, Sandra? O ano que vem, a gente vai requisitar mais painéis para poder extrapolar um pouco esse tema. E eu te agradeço muito, Thiago, porque eu acho que aqui está todo mundo um pouco na mesma caixinha, sabe? Assim, que a gente já tem algumas experiências, já participamos de regulamentações, já implementamos, já fizemos consultorias, enfim, temos resultados. E é muito bom ouvir esse teu olhar de fora para cutucar, para trazer e para a gente trocar também, porque a impressão que a gente tem, não sei se você também concorda comigo, Sandra, acredito que sim, é que muitas das pessoas que são determinantes, profissionais que são determinantes, né, para que de fato a gente consiga implantar a navegação no Brasil, eles também não têm todo o conhecimento do que é a navegação e de como ela funciona. E aí realmente fica difícil. O que a gente tem que fazer é colocar todo mundo ali em contato, né, e trabalhar junto para que isso de fato saia. O que a gente sabe é que tem as reuniões do Consinca, tem o GT Paralelo, né? Quem faz parte aqui sabe do que a gente está falando. E a gente espera de coração que isso dê um resultado, né, Sandra? A gente está aqui trabalhando arduamente ao longo do ano. Esse ano ainda, no final do ano, quase 26, mas se Deus quiser ainda vai sair esse ano. Então, tem um recado final, né, que eu tenho que dar aqui para cumprir as obrigações de praxe. Então, estamos encerrando esse painel. Agradeço os nossos convidados, agradeço vocês que estão aqui presentes e os que estão presentes de forma online também, por estarem conosco nesse painel. E nós agora temos um intervalo e a equipe, a coordenação, convida todos vocês a participar das ativações que estão espalhadas pelo Congresso, a visitar as áreas dos estandes e conhecer também o trabalho crucial de diferentes associações e empresas que estão investindo na saúde das pessoas com câncer. E aí tem um apelo meio que instagramável também, não se esqueçam de publicar, postar e marcar @Movimento TJCC nas publicações que vocês fizerem em suas redes sociais. E as próximas palestras se iniciam às 11 horas. Então, muito obrigada a todos. Deus os abençoe. Tchau, Júnior. Tchau, Fábio. Tudo de bom. Não saiam, não. Fiquem aí. A gente quer tirar uma foto. Peraí. Obrigada, meninos. Fábia, Júnior, Fê, beijo no coração.